Olá, primeira série, bom dia a todos, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, mais uma semana, mais um dia de aula, mais um dia de quarentena, mais um dia de isolamento social. Tem sido momentos desafiadores, não é verdade? Ai, meu Deus, mas a gente segue firme aí. Vamos sempre na luta. Pessoal, nesta aula de hoje nós vamos tratar sobre o relevo terrestre, vamos falar sobre as grandes unidades de relevo, tá bom? Sobretudo falarmos um pouquinho sobre o que tem aqui no Brasil também. Antes, como todas as aulas, eu gosto de lembrá-los, gosto de pedir, né, que não esqueçam de assinar a lista de presença. O link dela encontra-se na descrição deste vídeo. Se você permanecer com dúvidas, você pode usar o campo aí da lista de presença para poder conversar comigo, para poder sanar alguma dúvida. Você pode colocar na parte dos comentários deste vídeo, ou ainda você pode mandar para o e-mail, né, aquele e-mail que a escola especificou da turma, mas também pode anotar a sua dúvida e conversar comigo durante as lives. Ok? Então, pessoal, algumas aulas nós estamos aí discutindo, né, sobre o nosso capítulo 3, não é isso? Então, deixa eu colocar aqui. Hoje eu vou de outra cor, hein? Cansei daquela vermelha que eu sempre escrevi. Então, nós vamos de capítulo 3. E nesse capítulo 3, nós já temos algumas aulas, nós estamos falando sobre ele, né? Nós estamos tratando sobre os agentes aí do relevo terrestre, não é isso? Então, agentes do relevo terrestre. Deixa eu colocar aqui. É bom sempre situar no início da aula, né? Relevo terrestre. Falamos então desde o início aqui sobre os minerais e rochas, o que são, né? Classificamos aí as rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares. Falamos também sobre o ciclo das rochas, né? Que elas estão aí num processo contínuo e lento com que as rochas antigas são transformadas em rochas mais novas, né? Falamos um pouquinho sobre estrutura geológica, ou seja, o embasamento dos relevos, a composição rochosa dos relevos, né? De que rocha é feito o relevo, melhor dizendo. Falamos sobre as colunas geológicas. Falei também durante a nossa live da semana passada sobre os agentes exógenos, né? Falamos nesse quesito dos agentes exógenos, falamos do intemperismo e também dos sistemas erosivos. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre o relevo terrestre, tá? E dentro desse relevo terrestre, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as grandes unidades de relevo. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos passar aqui um slide e vamos começar a falar, entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, essa imagem quer dizer muita coisa, né? Pra gente, quer dizer tudo, na verdade, que nós vamos estudar. Ela tem até na página 20 de vocês da apostila. Vou até colocar a apostila mais próxima de mim. Toda hora eu estou virando para olhar as páginas, né? Que nós estamos estudando, aí acaba, às vezes, parecendo que eu não estou dando atenção todos a atenção que vocês merecem, né? Então, olha só. O relevo, primeira coisa, o que é relevo? Né? Quando eu penso em relevo, eu tenho que pensar que relevo é tudo aquilo, todas as formas visualizadas resultantes aí da interação dos fatores endógenos e exógenos. Então, relevos ou relevo nada mais é ou nada mais são que as formas visualizadas resultantes
resultantes da interação de fatores endógenos e exógenos. Tranquilo? Então releva isso. Nós temos aí, nós podemos classificar algumas unidades de relevo, são grandes unidades de relevo, né, que estão sobre sobre as estruturas geológicas no qual aí nós vimos nas aulas passadas. Tá? Então, olha só, eu posso entender que as grandes unidades de relevo, vou colocar aqui do lado para vocês, as unidades de relevos são os planaltos, as planícies e a depressão. Ok? Então, por favor, a primeira coisa que você deve saber, né, que você deve entender, né, quando a gente for estudar o primeiro aqui, o planalto. Professor, eu já aprendi quando eu era pequeno lá que planalto era algo plano e alto. Esquece isso, pelo amor de Deus. Não vamos falar isso. Isso aí é coisa passada, lá da década de 40. Não usa mais isso não, tá? Porque percebam até por essa imagem aqui. O planalto... Cadê minha caneta? Perdi ela. O planalto... Cadê minha canetinha? Perdi. Tá aqui. O planalto, ele tem formas que não são planas nele. Ok? Nós vamos ver que o planalto tem formas que não são planas nele. Então, ele não pode ser plano e necessariamente alto. Toda vez que você tiver que classificar um planalto, então nós vamos classificar um planalto, esta unidade de relevo, como sendo área onde o processo de erosão, nós já vimos o que é uma erosão, processo de erosão supera o de sedimentação. Ok? Geralmente, os planaltos, eles podem ter topografia, olha que nome bonito, que nome chique, né? A forma dele, topografia, isso, eles podem ter o que nós chamamos de topografia movimentada. O que quer dizer isso, professor? Ó, ela é movimentada, não é? Não parece, ó? Nós vamos ver de mar de morros. Tranquilo? Então, os processos erosivos, eles superam os sedimentares, ou seja, o material é levado desta área muito mais do que sedimenta, do que chega. Então, ele perde material para áreas mais rebaixadas, tá bom? Tranquilo? Então, ele sofre aí com os processos de intemperismo e depois com o processo de erosão, tá? Os planaltos, eles estão associados, olha só, os planaltos estão associados a estruturas cristalinas. Lembra o que é uma estrutura geológica cristalina? E também as estruturas sedimentares. Então eu vou ter planaltos no qual o embasamento rochoso, né, o tipo de rocha vai ser cristalina. E eu também posso ter o embasamento rochoso, o tipo de rocha que vai estar aí
sedimentar, ok? Tranquilo? Então essa é uma das unidades de relevo que nós temos aí. Mas eu também tenho as planícies. Essa aqui, no caso, uma planície fluvial, porque fluvial de rios, né? Então, o que são planícies? Vou escrever aqui, ó. Vou rabiscar esse desenho todo, né? Depois eu apago tudo. Planícies são áreas onde o processo de sedimentação supera o de quem? O de erosão. Ok? Eu posso dizer que a topografia, lembra? Falei agora o que é topografia. A topografia das planícies ela é mais suave. Legal. Então já sei as planícies, já sei os planaltos. Então a unidade de topografia das planícies ela é mais suave. Predominam os processos de acumulação de sedimentos, né? As altitudes nas planícies são mais baixas, tá bom? Ocupam áreas mais restritas, né? Geralmente elas estão próximos aos rios, próximos aos lagos e também dos mares. Mas eu tenho uma outra grande unidade de relevo, que são as depressões. Opa, desculpa. Depressão. Beleza, professor. Olha aqui uma depressão. Eu tenho um planalto. Toda essa área mais rebaixada aqui, ela é uma depressão. Dentro de uma depressão, eu tenho essa planície aqui, ó, que é esta parte aqui próximo do rio aqui, ó. Estão conseguindo perceber? Então, uma depressão, o que seria uma depressão? Uma área, olha só, agora vamos ver a atenção de vocês. Uma área onde o processo de erosão, olha só, o depressão é uma área onde o processo de erosão supera o de sedimentação. Ué. Mas peraí, professor. Você acabou de me falar que o planalto, olha aqui, área onde o processo de erosão supera o de sedimentação, e depressão, área onde o processo de erosão supera o de sedimentação? É isso mesmo. Só que a diferença da depressão é que ela sempre vai ser uma área rebaixada. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, o planalto, o rebaixamento de uma área, que é uma depressão. Quando uma pessoa está depressiva, ela não está para baixo. Só você associar aí, tá? Então, a depressão, ela é uma área onde o processo de erosão supera o de sedimentação, ok? Pessoal, já estava me esquecendo aqui, ó. Vou voltar na planície rapidinho aqui, ó. A planície, ela pode ser de 3 tipos, tá? A planície pode ser fluvial. Fluvial, aquela planície que tem na beira dos rios. Ela pode ser lacustre, quando ela está na beira de lagos. Ou a planície pode ser, a que a gente conhece bem aí, marítima. Ok? Quando ela está aí nas praias, por exemplo. Tranquilo? Só que eu esqueci de falar esses 3 tipos. E a depressão, aqui voltando, a área onde o processo de erosão supera o de sedimentação, são áreas mais rebaixadas, né? Ela tem 2 tipos de depressão. Tem uma depressão, um tipo de depressão que são chamadas de depressão absolutas. Essas depressões absolutas são abaixo do nível do mar, são áreas rebaixadas abaixo do nível médio do mar.
Não tem no Brasil. Um exemplo disso aqui, Mar Morto. Ok? Ela está abaixo do nível médio do mar. E existem as outras depressões que aí existe aqui no Brasil, que são as depressões relativas, que estão acima do nível do mar. São áreas rebaixadas, mas estão acima do nível do mar. Um exemplo de uma depressão acima do nível do mar? Belo Horizonte. O quê? É isso mesmo. Olha em volta de Belo Horizonte. Não tem a Serra do Curral? Uma área de planalto. E nós não estamos numa área rebaixada? É. Então, numa área rebaixada, nós estamos em uma depressão. Então, Belo Horizonte está assentada em uma depressão entre os planaltos ali da Serra do Curral. Agora, olha que interessante. Vocês podem me dizer, mas professor, mas em Belo Horizonte nós temos rios, né? Nós temos aí, e rios estão associados a planícies. É verdade. Dentro das áreas de depressão, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos áreas em menor escala de planícies, aonde todo o sedimento caminha para eles, né? Caminhava, né? Porque agora os rios estão encaixotados, né? Os rios foram concretados, né? Eles todos não recebem sedimento nenhum, só lixo, né? Na verdade. Então percebam, Belo Horizonte está em uma depressão. Qual tipo de depressão? Relativa, ok? Porque está acima do nível do mar. Tranquilo? Beleza? Vamos mais. Percebam o Brasil e as suas unidades, as suas grandes unidades de relevo. Então percebam que no Brasil nós temos os planaltos, as depressões e as planícies. O que eu quero que vocês observem nesse mapa, que as planícies que estão em verde aqui, ficou um pouquinho claro, mas dá para perceber, as planícies elas acompanham o curso dos rios, geralmente as grandes unidades de relevo que nós estamos falando, né? Olha aqui, do Rio Amazonas, em todo o litoral, na área aqui próxima ao Pantanal, me parece, não é isso? É, Pantanal Mato Grossense, isso mesmo. Então, a planície, a primeira coisa que eu tenho que perceber quando eu penso em grandes unidades de relevo, que ela tem em menor número. Quando então, se numa prova te perguntar, professor, das unidades, na prova lá, perguntar para vocês quais são as, no Brasil, né, nós temos a maior presença de quais grandes unidades de relevo? Você vai citar o quê? Toda hora eu perco minha caneta. Os planaltos e as depressões. Ok? Tranquilo? Planaltos são aí os mais claros. Os mais escuros são as depressões. Tranquilo? Beleza? Vamos passar mais um aqui. Olha aqui um desenho esquemático só para você ver que legal. Nós temos áreas de planície. Só para vocês entenderem sobre a depressão. Olha uma depressão absoluta, olha. Uma área mais rebaixada, abaixo do nível do mar. Olha o nível do mar aqui, ó. Ok? E olha a depressão relativa aqui, olha. Acima do nível do mar. Belo Horizonte, por exemplo, está aqui, ó. Claro que nós não temos montanha. Esse desenho aqui é um esquemático. Só para vocês perceberem as grandes unidades aí. Ok? Vamos mais. Isso aqui é legal. Antes de eu entrar no relevo brasileiro propriamente, é bom a gente entender um pouquinho sobre isso aqui, ó. Pode ser que caia em prova de vocês também. Relevo submarino. O que eu preciso saber do relevo submarino, né? Do fundo do mar, professor? Você precisa saber disso aqui. Existe a plataforma continental. O que é essa plataforma continental? É o continente.
mais a porção marinha. Vou explicar já. A porção marinha até 200 metros de profundidade. Até 200 metros de profundidade. O que é isso então? Esta é uma forma de relevo submarino. Ele começa lá no continente, na beirada da praia, e você vai caminhando no fundo do mar. Até quando chegar a 200 metros mais ou menos de profundidade, termina esta forma de relevo, que é chamada de plataforma continental. E aí nós temos esta grande encosta no relevo submarino, que é chamada de talude. Parece um nome de mago, né, de RPG. Talude. Ok? O que são os taludes? É a transição da plataforma e a próxima parte do relevo e a que nós vamos conhecer agora, zona abissal. Que nome é esse? Ok? Geralmente um talude vai de 200 até 1000 metros de profundidade. Essa parte aqui é essa encosta abrupta que tem dentro dos oceanos. E aí eu entro nesta outra parte de relevo do oceano, que é chamada aí de zona abissal. O que é isso então? Aqui, ó, vou escrever aqui para ficar mais fácil, né? Zona abissal. Zona abissal é uma outra forma de relevo, um relevo submarino, né? Conhecida aí, vocês já devem ter ouvido falar, como os abismos submarinos. São as áreas mais profundas do oceano. O que mais que eu preciso saber, professor, sobre o relevo submarino? Nada, só isso. Que existe, então, da praia até 200 metros de profundidade, a forma de relevo é chamada de plataforma continental. Depois eu tenho lá uma encosta que é chamada de talude. Depois eu começo as zonas abissais, zona abissal. Tranquilo? Legal? Vamos mais. Importante aqui, ó. Agora falando sobre o Brasil em si. Não posso confundir, não é a mesma coisa, tá? Que nós estudamos, ó. Estrutura geológica, unidades de relevo. Não é a mesma coisa. Não esqueça disso. Quando eu falar de estrutura geológica do Brasil, eu tenho que lembrar alguns aspectos aqui, ó. Ela é... Não, vai ficar ruim, né, se eu escrever aqui. Vamos escrever em outro lugar. Vou escrever embaixo aqui, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Toda vez que eu lembrar, né, já dei essa aula para vocês, quando eu falar de estrutura geológica do Brasil, eu tenho que lembrar que ela é antiga. Se ela é antiga, ela foi desgastada, né? Eu posso falar que ela foi erodida. Passou pelo processo de erosão, né? Se ela passa pelo processo de erosão, ela forma, né? Ela tem a formação de grandes bacias sedimentares, né? Que mais? São áreas mais rebaixadas.
Essas são as estruturas geológicas do Brasil, o embasamento rochoso, as rochas que vão formar o relevo. Lembre-se disso. E as unidades do relevo do Brasil, o relevo brasileiro, eu posso dizer que ele é jovem. Professor, como assim o relevo é jovem? Nesse exato momento que eu estou dando essa aula para vocês, provavelmente está chovendo em algum lugar, que está levando material, algum material de um lugar para o outro, está depositando ele em algum lugar e está formando um novo relevo ali. Claro que não forma grande unidade de relevo de uma vez, né? Mas você concorda que está em constante alteração? Partículas de vento estão sendo levadas pelo vento agora, né? Então, unidade de relevo, eu digo que ela é jovem no Brasil porque ela está em constante processo de transformação. Na unidade de relevo do Brasil, nós temos a presença de planaltos, predomínio, né? E depressões. Vou até escrever predomínio aqui para vocês não acharem que só existem essas duas. Então, olha lá. Predomínio. Predomínio de planaltos e depressões. Tranquilo? Não esquece disso, hein? Não vá confundir, não vá falar que é a mesma coisa. Estrutura geológica e unidade de relevo. Estrutura geológica, o embasamento rochoso do relevo. Relevo. Unidade, né? Aparente aí, o que nós vimos é aquela estrutura visível, resultado da interação dos agentes endógenos e dos agentes exógenos. Legal? Olha só, o relevo brasileiro ele pode ser classificado aí, né, quanto a alguns aspectos, né? Eu posso dizer que ao longo dos anos, né, o relevo brasileiro ele foi sendo estudado, né, e ele teve diferentes momentos aí no qual ele foi classificado. Vocês precisam saber 3 classificações do relevo brasileiro. Precisa decorar? Não. Precisa saber que elas existem e os critérios que foram adotados aí. Existia uma classificação de um cara chamado Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo fez esse tipo de classificação na década de 1940. Então, quando ele fez esse tipo de classificação do relevo, o estudo do relevo brasileiro, nós não tínhamos tanta tecnologia como nós temos hoje, tá? Então, como critério para estudar o relevo brasileiro, ele utilizou o quê? O critério utilizado para estudar, para classificar o relevo brasileiro entre planícies e planaltos, por exemplo, critério foi a altimetria. O que é isso, professor? Altitude. Altitude. Ok? Então ele usou como critério para estudar o relevo brasileiro as altitudes, as diferentes altitudes dos lugares. E ele classificou nesta época, né, que o Brasil ele tinha aí planícies, ele classificou que o Brasil tinha planícies, que eram áreas de relevo até 200 metros, e planaltos, que ele falou que eram áreas maiores que 200 metros. Bem simplesinho, né? O estudo é bem simplório, né? Se nós pararmos para pensar, porque não tinha tanta tecnologia na época, né? Então, ele classificou o Brasil desta forma. Ele classificou eu posso dizer também que ele contou o Brasil, que o Brasil tinha 4 planaltos, grandes unidades, né? E 4 planícies.
Legal? Então, o Brasil tinha aí 8 grandes unidades de relevo, tá bom? Mas à medida que o tempo passou, obviamente, os estudos também eles avançaram e nós tivemos uma nova classificação do Brasil. Dessa vez, pelo geógrafo lá, Aziz Absaber, né? Aziz Absaber que criou essa classificação na década de 1960. E quais os critérios aí que o Aziz Absaber utilizou? Ele, com um maior aparato, né? Ele utilizou a altimetria, ou seja, a altitude para avaliar, né, os planaltos, avaliar o relevo, desculpa, altimetria e processos geológicos. Como assim, professor? Eu já vou falar com vocês. Como assim, professor? Ele avaliou, ok, altimetria, altitude, para falar se um lugar era mais alto era planalto, se um lugar era mais baixo era planície. Legal. Mas como assim processos geológicos? Sim, neste quesito aí, ele verificou que os locais que sofriam mais erosão e os locais que sofriam o quê? Mais deposição. Os locais que sofriam mais erosão eram as áreas com maior altimetria, planaltos. Os locais que sofriam aí maior deposição eram os de baixa altimetria, planícies, tá? Então ele falou o seguinte, que os planaltos sofrem mais desgastes, né? Erosão. Desgastes. Tem mania de escrever isso errado. As planícies sofrem o quê? Processos deposicionais. Deposicionais. Legal. E nessa classificação toda dele aí, ele encontrou no Brasil 10 grandes unidades de relevo. Ele viu, analisando dessa forma, olha só, diferente lá do Haroldo de Azevedo, ele viu que o Brasil, analisando dessa forma, tinha 7 grandes unidades de planalto e 3 grandes unidades de planície, totalizando 10 grandes unidades. O outro tinha falado 8, né? 4. Esse não, falou não, essa área aqui, uma área aí não é planície, uma das áreas aí é planalto, porque ele está sofrendo mais erosão do que deposição. Eu já sei que planalto ele sofre mais desgaste do que o processo de sedimentação, ok? E olha só, e eu tenho por fim a estrutura, né, que nós utilizamos hoje, né, a classificação que nós utilizamos hoje, que é a do Jurandir Ross, tá? Do Jurandir Ross aí, que foi feita aí na década de 80, ok? 80, 90, tá? Esse mapa aí tá 90, mas ele começou na década de 80, isso, tá? Ele já tinha na época, para fazer isso, um maior aparato tecnológico. Eles usaram satélites, radares para fazer essa medição do Brasil, tá? E ele utilizou, olha só, para poder fazer essa classificação, olha como que estava mais tecnológico, ele utilizou. Os critérios foram morfoesculturais. Hoje eu estou gastando aqui nas palavras bonitas, olha. Morfoesculturais. O que quer dizer isso, professor? Que ele verificou mais uma vez, como o seu colega lá, o Jurandir Ross, os processos erosivos
e deposicionais. Ele olhou a taxa de erosão e a taxa de deposição de cada área. Ou seja, ele analisou um critério morfoescultural. Ele analisou também, vou gastar aqui de novo, olha, um critério chamado morfoestrutural. O que é isso, professor? Olha como é que é bobeira. Ele analisou o tipo de rochas. Ele viu que umas rochas eram cristalinas, outras rochas eram sedimentares, mas eu quero gastar aqui no português, nos termos geológicos com vocês aqui, para parecer que eu conheço muito. E também utilizou aqui os critérios morfoclimáticos. Verificou o clima de cada região, como que o clima influenciava em cada área nos processos erosivos e deposicionais. E também, por fim, o último critério que ele utilizou foi o critério altimétrico, ou seja, a altitude. Então perceba quantos critérios ele utilizou aí para poder elaborar, né, o mapa, né, do relevo, né, das grandes unidades do relevo como nós conhecemos hoje. E o interessante é que quando ele estudou, utilizando todos esses critérios, mais os aparatos tecnológicos, né, o grande X da questão aí, que ele fez a introdução, não sei se vocês perceberam, né, a introdução de uma nova unidade. Qual unidade foi essa? A depressão. Opa! Foi a depressão. Ele também diminuiu aí, né, as áreas de planície, né? Ele falou, não, peraí, vamos estudar esse trem direito. E olha que interessante. Então, quando ele fez todo esse critério, ele chegou à seguinte conclusão. No Brasil, então, e é o que nós temos hoje, que nós estudamos hoje, nós temos 11 grandes áreas de planaltos. Nós temos 6 grandes áreas de planícies. E nós temos 11 grandes unidades aí de depressão. E essas são, então, as grandes unidades de relevo, tá? Que nós temos no Brasil. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que ficou uma aula longa. Eu sempre penso assim, na minha cabeça, eu sempre coloco assim, não, hoje eu vou dar uma aula curtinha, coitados. Eles devem estar super cansados de escutar minha voz. Toda vez eu fico falando, não sei o que, tal. Aí falo, vou dar uma aula de 12 minutinhos, de 15 minutinhos só para eles passar rapidinho. Quando eu olho pro relógio, já foi 39, 35, 40 minutos de aula. Desculpem, tá? Mas eu agradeço mais uma vez a participação e a paciência de vocês. Não deixem de assinar a lista de presença, né? Como eu falei no início do vídeo. Se tiverem dúvidas, voltem em alguma parte, leiam a apostila, leiam esse capítulo, né? Tem muita informação na apostila legal, muita informação sobre isso que nós discutimos, tá? Se eu fosse falar tudo que eu gostaria aqui, a gente ia ficar aqui horas e mais horas, né? Então leiam a apostila, tragam suas dúvidas para mim, porque elas são fundamentais para a gente poder continuar, né? Porque senão eu vou partir sempre do pressuposto que está tudo ok, né? Eu sempre pergunto, vocês não falam nada, eu vou partindo do pressuposto que está tudo certo, vou passando matéria, e chega na hora da prova, nós temos aí alguns complicadores, né? Então, eu peço a gentileza sempre de não deixar de me procurar, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.